Bom, nossa Economia e Desenvolvimento está aqui na sede da PricewaterhouseCoopers com o diretor regional Carlos Biderman. Carlinhos, o ano passado me lembro que nós fizemos vários programas, um deles dizendo sobre a questão do desempenho da economia brasileira em 2014. E aquilo se confirmou, quer dizer, um pífio crescimento do PIB, uma série de endividamento do Estado, essas coisas todas que nós conhecemos. Inclusive a balança comercial negativa e muito negativa em determinados setores que nós tínhamos antigamente superavitária. Quais são as projeções para 2015? Estamos começando o ano. Prazer em tê-lo aqui novamente no programa. Muito obrigado, Silvio. Um feliz 2015 para todos nós, né? Especialmente para os teus telespectadores, para ti, enfim, amigo de muitos anos. Não, Silvio, eu acho que 2015, qualquer exercício de previsão é mais do que futurologia do que foi no passado. A gente tem aí uma situação no Brasil extremamente incerta, onde a gente tem um ministro da Economia, infelizmente o ministro da Economia no Brasil ainda é importante, que bom seria que em algum tempo essa figura não fosse mais tão importante quanto é. É como um árbitro no futebol, aquele que é bom é o que não aparece. Exatamente. Então, com uma nova indicação de postura, de pensamento, de formação, mas a grande questão que se coloca, né, é até que ponto tanto ele quanto o ministro Barbosa, enfim, vão ter liberdade de ação de acordo com seus princípios, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua convicção. Pelo histórico da nossa presidente, ela não é de dar muita autonomia para os seus subordinados e tem criado conflitos permanentes com seus assessores, com o seu primeiro escalão, vamos dizer assim. Então, se eles não tiverem essa autonomia, tudo fica absolutamente incerto. Agora, se eles tiverem autonomia para mudar as coisas na economia, e até agora nada surgiu que indicasse claramente uma mudança de rumo na economia brasileira, nós vamos ter uma boa perspectiva de pelo menos um controle de custos, pelo menos uma política econômica um pouco mais ortodoxa para reverter o quadro que se encontra o Brasil, com inflação alta e crescimento praticamente nulo. E isso, ao contrário do que dizem, não é culpa da economia internacional, não é culpa de uma eventual crise que possa haver lá fora, se é que existe, é culpa única e exclusivamente da gestão da economia brasileira, tá certo? Então, claro que o mercado mundial não é mais o mesmo que foi no passado, mas nós temos aí os Estados Unidos batendo recorde de crescimento em cima de recorde de crescimento, que é o principal parceiro comercial do Brasil, e espero que continue sendo, apesar de muita gente não querer. Então, a China não vindo tão bem, mas acho que a China depende muito também da economia americana. Existe uma tendência da China se aproximar mais da América Latina, o que seria bom para o Brasil, especialmente se o Brasil tiver um espaço, enfim, uma abertura maior para os seus negócios. Então, acho que, de novo, a culpa não é da crise lá fora, a culpa dos resultados brasileiros é só e exclusivamente dos brasileiros, do governo brasileiro. Doutor Carlos, nós sabemos que existe um flagelo que assola muito fortemente a economia brasileira, e esse diz respeito à corrupção. E nós sabemos que os países mais desenvolvidos, que têm mais mecanismos de controle, de desestímulo à corrupção e tal, eles também têm uma forte e pesada punição que é cumprida e por isso desestimula, por outro lado, né, o camarada de fazer atos de improbidade. Até que ponto o nível de corrupção no Brasil, que é um dos mais elevados do mundo, se não o mais elevado de uma economia em desenvolvimento, atrapalha novos investimentos? Silvio, acho que tem três, só uma resposta longa, conceitual, obviamente. Primeiro, não tenho dúvida se o Brasil é realmente um dos países mais corruptos do mundo. É evidente que o nível de corrupção é alto, sem dúvida nenhuma. A prova está aí, evidente, da divulgação dos fatos recentes. Pelo menos é o que mais trata de maneira impune a corrupção. Não sei, Silvio, não sei. Não te afirmaria isso com toda a segurança. Mas o que eu diria é o seguinte, eu acho que tudo que vem acontecendo pode ter um resultado muito positivo, que é realmente a redução da corrupção no Brasil. Quer dizer, o fato de ser divulgado esses assuntos como tem sido levantado pela imprensa. A imprensa brasileira tem feito um papel excepcional e por isso que alguns segmentos do governo especialmente querem controlar a imprensa, porque a imprensa vem fazendo um trabalho excepcional no Brasil, especialmente alguns órgãos tipo Veja, tipo Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, que vem fazendo um trabalho de investigação extraordinário, que tem levantado esses pontos que não são novos na economia brasileira. Então, eu acho que se isso servir para limpar, não digo limpar, mas pelo menos reduzir drasticamente a corrupção no Brasil, e acho que hoje nós vivemos um novo momento no mundo, não só pela divulgação de informações, mas também pelo acesso à informação e pelo nível de controle que se tem através do grande Big Brother que a gente vive, que é, enfim, os controles por internet de todos e todos somos filmados e acompanhados no dia a dia. Então, nossas transações são acompanhadas, não se sabe exatamente por quem, mas elas podem ser acompanhadas, então fica muito mais fácil a identificação desses temas, e acho que tu coloca bem, eu acho que a questão toda é
punibilidade. Acho que começou bem com o mensalão, com punição de muitos responsáveis, talvez não todos, talvez nem na dimensão que nós gostaríamos, mas foi um princípio extraordinário, uma mudança de rumos no Brasil. Eu acho que esses casos que vêm surgindo agora, se servirem para isso, a gente tem a indicação de um Brasil novo a partir do resultado desses processos, se forem realmente conclusivos e punirem aqueles que eventualmente, que certamente teriam culpa no processo. Dr. Biderman, ao assumir o governo, o governador José Sartori decretou aquilo que ele chama de moratória, ou seja, não pagamento de dívidas, principalmente feitas na área de infraestrutura com empreiteiras, por 6 meses. O senhor acha que essa é uma boa medida capaz de sanear as contas públicas? A situação do Rio Grande do Sul é pública, né? Apesar de haver divergência em relação a números, por incrível que pareça, mas essa divergência, eu acho que então a situação é caótica das finanças do Estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que uma medida dessas, ela tem um impacto, sim, muito mais de efeito, demonstração do que esse governo veio para realmente tentar fazer um esforço grande para colocar as contas em ordens, do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que isso é muito mais uma medida antipática, drástica, mas para dar o rumo do governo. Eu acho extremamente importante que isso tenha sido feito. É ruim por alguns aspectos, mas importante por outro, para dar esse norte e a dimensão efetivamente da luta que ele pretende implantar. Espero que ele faça realmente, e se ele fizer está certo, de realmente colocar as contas do Rio Grande do Sul em ordem, né? A última que fez isso foi Ieda, com um duro sacrifício para a economia gaúcha, mas depois, a partir até do próprio final do governo dela, as coisas entraram em declínio de novo. Então, eu acho que se efetivamente o governo Sartori vier comprometido com ajuste das contas do Estado, e em 4 anos ele não vai conseguir fazer esse ajuste, mas pelo menos melhorar em muito a condição financeira do Estado, eu acho que ele está absolutamente correto e eu apoio integralmente, não só essa, como outras medidas que ele vem adotando, ou seja, corte de custos, corte de despesas aparentemente desnecessárias no início, e ele vai ter que cortar mesmo, vai ter que cortar na carne para poder enfrentar os compromissos que o Estado tem e até para, se possível, lá no final do governo, gerar algum tipo de recurso para investimento. A Pricewaterhouse aposta no Brasil. Sem dúvida, né, Silvio? Senão nós não estaremos aqui. A Price esse ano faz 100 anos de Brasil. 100 anos de Brasil. Então vai ser um ano com poucas comemorações, até porque o momento não é para muitas comemorações, mas vai ser um ano, sim, de reconhecimento desse trabalho que tem sido feito nos 100 anos pelos nossos sócios e de muita alegria por estar nesse país, e a gente não está aqui efemeramente pensando no 2015-16. Nossa presença é permanente e o Brasil ainda é um país pouco auditado, um país que tem muito pouca exposição à consultoria, e à medida que o Brasil crescer e se desenvolver, o nosso crescimento é diretamente proporcional a esse crescimento do Brasil. Então, não há como não acreditar no Brasil, seja em que condição for. Muito obrigado ao Carlos Biderman, que é diretor regional aqui da PricewaterhouseCoopers, a centenária empresa mundial que sempre traz contribuição muito boa para o Brasil, na medida em que ela, através com as auditorias que faz, ela pode detectar problemas e traçar um rumo melhor do ponto de vista de que as contas públicas e que as contas das empresas sejam saudáveis e nós possamos, desfrutar melhor desse país, né, Carlinhos? É isso mesmo, né? Se o céu corrigindo, 100 anos de Brasil. Então, mas é isso, Silvio, acreditar, sempre trabalhar pelo melhor, sempre trabalhar pelo mais correto, e eu tenho absoluta convicção que o Brasil tem um futuro extraordinário pela frente, e depende só de nós, né, Silvio? Depende só de nós.